Agora, o PT trabalha nos bastidores com a estratégia de lançar Fernando Haddad e Marina Silva como candidatos ao Senado pelo estado de São Paulo. Vamos então conversar com o Matheus Dias, que vai trazer as informações para a gente agora. E nesse caso, a ministra então teria que mudar de partido. Depois de perdoar Lula, ela também seria da sigla do PT? Hein, seu Matheus? Bem-vindo mais uma vez. Está em negociação sim, viu, Evandro? Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Então, depois de se ver perdendo força no Congresso durante todo esse mandato de Lula, então, já que boa parte do Congresso, a maior parte é da direita, eles buscam então agora alternativas para que nessa eleição não seja só a cadeira de presidente que seja conquistada, mas também boa parte das cadeiras no Congresso, seja pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. No Senado, então, 2 vagas para o partido, vagas essas que o PT esquematiza, então, colocar Fernando Haddad e Marina Silva na disputa. No caso, Marina Silva hoje, que é ministra do Meio Ambiente, ela também filiada ao partido Rede e Sustentabilidade, partido esse que, inclusive, ela ajudou a fundar. Para ela concorrer pelo PT, ela teria que trocar de partido, né? Teria que se filiar ao partido. O que é certo até o momento é que ela vai deixar o cargo no Ministério em abril. Isso porque é uma regra para concorrer, então, nas eleições até abril você tem que deixar os seus cargos ali ministeriais. Fernando Haddad faria a mesma coisa se for viabilizada mesmo essa corrida dele para o Senado também. Então, Marina Silva já definiu qual será o futuro dela, que é, pelo menos ela definiu o objetivo, na verdade, né? Deixar o ministério para concorrer ao Senado, mas ainda não definiu o futuro de fato. Isso porque ela conversa com 3 partidos, tanto com o PT, quanto com o PSB e o PSOL. As conversas com o PSB são as que estão mais avançadas, mas claro que o PT tem esse plano, então possivelmente Marina Silva pode acabar voltando ao PT, partido que ela deixou em 2009, depois de ter se filiado ao PT durante 30 anos. 30 anos filiada ao PT, deixou em 2009 e agora, então, quase 20 anos depois, ela pode voltar ao partido, né, Evandro? No caso, o plano do partido, então, é viabilizar essas candidaturas, tanto de Haddad quanto de Marina Silva no Senado, só que tudo isso depende de uma definição e uma conversa ainda com o presidente Lula. Essa conversa com Marina Silva deve acontecer ainda nos próximos meses. O diálogo será decisivo para entender ali qual será o papel dela nessa corrida e se ela vai ou não voltar ao PT. O fato é que essa disputa seria por Marina Silva e Fernando Haddad, essa chapa que o PT gostaria de viabilizar. Marina Silva, então, teria que deixar o cargo do ministério em abril e se filiar ao PT, deixando, então, o Rede de Sustentabilidade, um partido que, inclusive, recentemente ela teve alguns entraves ali, algumas discussões internas no partido. São 3 os caminhos que ela pode seguir. O PT talvez seja o mais viável se Fernando Haddad realmente tentar essa corrida ao Senado. Isso porque interlocutores do governo também dizem que uma vaga a governador de São Paulo também poderia ser interessante a Fernando Haddad, mas o círculo interno ali do presidente Lula acha mais viável ele concorrer à disputa ao Senado, já que parte ali do círculo interno de Lula vê que seria um gasto ali de recursos perdidos, já que aqui no estado de São Paulo, Tarcísio aparece sempre na liderança das pesquisas. O fato é que tudo pode mudar, mas neste momento o foco é esse. Marina Silva e Fernando Haddad podem acabar aparecendo como possíveis candidatos ao Senado ainda esse ano, viu, Evandro? Obrigado pelas informações, Matheus. Um abraço. Piperno, 2 nomes muito conhecidos, figuras já constantes na política. Fernando Haddad estava dizendo que queria deixar o ministério, mas que não tinha interesse em concorrer a nenhum cargo nas eleições de 2026, porque gostaria de se dedicar mais à vida pessoal, a lançamento de livro, etc., mas que ficaria à disposição do presidente Lula e que se o presidente Lula o indicasse ou pedisse que ele concorresse, obviamente que ele não negaria. Então, parece que isso pode acontecer. E Marina Silva, que além de ser indicada, depois de retomar o relacionamento com o presidente da República depois daquela rusga lá atrás, ainda se transferiria para o PT. Piperno, como é que você analisa todos esses movimentos? Olha, menos mal para o PT que o PT se convença de que o ministro Haddad ele não deve ser candidato a governador, porque ele vai perder. Mas como candidato a senador, ele é hoje o favorito. As pesquisas apontavam ele em empate técnico com o Eduardo Bolsonaro e o Derrite em terceiro. Agora não tem mais o Eduardo Bolsonaro, então o Haddad tem aparecido em todos os levantamentos como líder. Em relação a Marina Silva, eu acho aí um erro.
que ela não vai se eleger. E tira, inclusive, não no caso da Rede, porque é o que tudo indica que ela vai deixar o partido, mas tira do próprio PT uma eleição praticamente certa a deputado em um momento em que o partido não tem lá tantos puxadores de voto assim. Então, é um prejuízo. Agora, já que a gente está falando de eleição para Senado, eu queria cumprimentar o pessoal da Jovem Pan, Maceió. Tenho acompanhado o trabalho do grupo em várias regiões do país e hoje, não sei, o pessoal da Jovem Pan Maceió publicou uma notícia também sobre a corrida para o Senado lá, que promete ser uma das mais eletrizantes do país, porque tem Renan Calheiros, provavelmente Arthur Lira e um nome muito forte que lidera algumas pesquisas, do prefeito de Maceió, segundo a Jovem Pan Maceió, JHC, o João Henrique Caldas, parece que vai, ao que tudo indica, renunciar à prefeitura, desincompatibilizar para ser candidato ao Senado. E aí você imagina a briga de titãs que seria Renan Calheiros e Arthur Lira pela segunda vaga. E o Renan Filho deixa o governo, deixa o ministério para tentar retornar ao governo estadual. Pois é, fala, seu Alan Gani. Eu concordo integralmente com a análise que o Piperno trouxe. Eu vejo que esta eleição para o Senado tem dois nomes favoritos, caso Haddad confirme a sua candidatura, que seria o ministro Fernando Haddad e o Guilherme Derrite. Então, uma vaga indo para a direita e a outra vaga indo para a esquerda. A Marina Silva não tem a menor condição de concorrer, ainda mais com o Fernando Haddad no páreo. Queimaria, sim, ela seria uma ótima puxadora de votos, concordo com o Piperno, né? Como deputada, sim, aí ela teria uma votação bastante expressiva e aí é claro que o partido dela, que já é pequeno, perde muito com isso e perde representação no Congresso Nacional. Agora 5h24, você que nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. Vamos lá, Cássio Miranda, o nome de Marina Silva já está bastante desgastado para haver uma transição para o PT e uma competição ao Senado aqui no estado de São Paulo. E o Haddad, hein? Como é que você avalia? Começando pelo Haddad. O Alan disse, eu concordo, serão 2 vagas de senadores em disputa esse ano. Acho que uma será um candidato de direita, que nós chamamos de candidato do governador, que é aquele candidato ao Senado que tem proximidade com o governador, está na chapa do governador, e é uma tendência natural que seja Guilherme Derrite. E aí vem um voto da esquerda, por mais que não seja Fernando Haddad o candidato ao governo, provavelmente será o ex-governador Márcio França para ter um palanque de Lula em São Paulo. Fernando Haddad disputando o Senado traria competitividade para esta chapa e poderia ali, beliscando o segundo voto, beliscar a segunda vaga. E todas as pesquisas vão nesse sentido. Inclusive, já há discussões sobre o primeiro suplente. Se nós lembrarmos, o candidato ao Senado sai com 2 suplentes. Há discussões para que o primeiro suplente de Guilherme Haddad seja Gabriel Chalita, ex-secretário aqui em São Paulo, ex-ministro, numa escolha quase que pessoal do vice-presidente Geraldo Alckmin. No que diz respeito a Marina Silva, não sei se ela é uma figura desgastada, mas é uma política, e eu não digo ela enquanto pessoa, mas é o tipo de política que envelheceu ao longo do tempo. E se ela der esse cavalo de pau, sair da rede de sustentabilidade e retornar ao PT, isso talvez traga um desgaste ainda maior. Lembrando que o senador é um representante do Estado e por mais que Marina Silva tenha transferido o seu domicílio eleitoral, ela fez toda a sua carreira política no Pará e não aqui em São Paulo. Foi eleita deputada federal por São Paulo nas últimas eleições, mas seria um cavalo de pau muito grande. Critiquei um partido e volto a ele e vou representar um Estado com o qual eu tenho pouco vínculo e pouca afinidade política. Cássio, só fazer um pequeno ajuste aqui, eu acho que seria no Acre e não no Pará, né? No Acre. Sim, sim. Que eu vim com a top 30 na cabeça. Imagina a região norte toda ali.